Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do seu relógio. Hoje iremos falar aqui no Faz de Conta, que é podcast, sobre um tema muito importante, só que não muito falado, a filosofia da mente. Eu sou Isabela Benjamin e estes são os nossos convidados, que são estudantes e que irão nos explicar um pouco mais. Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Meu nome é Matheus Pellegrini e eu sou um estudante de filosofia da mente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Júlia e eu também sou uma amante da filosofia. Bom, eu queria saber para vocês, o que é a mente? Já começou com aquela pergunta, né? Mas, assim, eu acho que seria legal a gente comentar primeiro o que estuda a filosofia da mente, porque isso já responde um pouco sobre isso. Você quer falar? Bom, a filosofia da mente, como o próprio nome diz, ela estuda basicamente o que é a mente e como ela funcionaria, o que faria parte da consciência, dos nossos pensamentos e como isso é na nossa vida. Mas uma pergunta também que divide as correntes filosóficas, que é: a mente existe? Que é uma pergunta que ela divide basicamente o seu pensamento, o que você acha. E além de estudar, né, o que a Júlia falou, ela também estuda sobre a nossa relação, sabe? A relação da mente com o corpo, se a mente existe, como é essa relação. Se outros seres vivos têm mente, a questão das inteligências artificiais, né, que também é um assunto que está sendo muito falado atualmente por causa do desenvolvimento das inteligências. E também tenta trazer uma questão de análise. O que analisar a mente pode trazer pra gente. E não só discutir ou analisar se a mente existe, mas se a mente e o corpo, ou a mente e a matéria, são coisas iguais, se elas são juntas ou separadas, se elas são coisas distintas. E você falou que existem pontos diferentes. Quais seriam estes pontos? Bem, então já vamos falar agora. A filosofia da mente, ela pode ser dividida em duas principais correntes que reúnem outras correntes menores, que é o dualismo e o monismo. Eu creio no monismo, né, nessa corrente filosófica, e essa corrente diz que não existe mente. Só que dentro dessa tem outras, né? E algumas lidam diferente com essa relação. Tem umas que falam que não existe mente, logo não existe motivo de estudar. Tem umas que, essa no caso é o eliminativismo. Existe também o reducionismo, ou teoria da identidade, que diz que a mente não existe, mas o estudo da mente não deve ser parado. O estudo daquilo que você tem consciência de que é mente, porque o monismo ele acredita que a gente não tem mente. E o que produz essa ideia de mente, o que faz essa projeção do que a gente acredita que é a mente, é o nosso cérebro. Que todas as nossas relações, pensamentos, hábitos, são o nosso cérebro que controla, que comanda essa operação. Então, essa é a diferença. Aí tem o outro tem o lado. dualismo. Como o próprio nome diz, dualismo, ou seja, seriam duas coisas. Teria a mente e teria o corpo. E fazendo parte do corpo estaria o cérebro. Só que a mente e o cérebro não seriam a mesma coisa. Porque a mente seria algo não físico, algo que não pode ser repartido, algo que não pode ser quebrado. Já o cérebro, como corpo, ele seria matéria, ou seja, algo físico, algo que pode ser tocado, algo que existe assim. O que é a consciência? A consciência, no caso, seria parte da mente, seria onde ocorrem os pensamentos, porque a mente ela é uma substância que pensa, e no caso o corpo, o que também entraria o cérebro, não pensa, só a mente, no caso. Assim, por definição, se você pesquisar na internet, nos dicionários, a mente pode ser descrita tanto como o ser humano, a consciência pode ser descrita como o ser humano, ou como a mente, né? Mas a minha visão é que consciência está muito relacionado a ter consciência, que é ter a capacidade de compreender o mundo ao seu redor, de compreender o que são os sentimentos, como eles afetam uma pessoa, como lidar com eles, né? Não só os sentimentos, mas tudo na vida. E eu acho que a consciência está muito relacionada com a ideia de mente. Então, tipo assim, para quem acredita que a mente é de fato algo, a consciência e a mente podem ser a mesma coisa. Tipo assim. Também eu acho importante reforçar que mesmo no monismo ainda há, digamos assim, uma corrente, uma repartição que acredita que a mente existe, que no caso é o idealismo. No caso, eles não acreditariam que a mente seria da mesma matéria, a mesma coisa que o corpo. Eles acreditariam que o corpo e que a matéria seria feita da mesma coisa que a mente.
Então, tipo, seria uma visão uma mais projeção uma da projeção, mente. uma visão tipo mais contrária, de, tipo, tem o corpo, tem a mente, não tem a mente, não, é tudo mente. É. E de onde veio a mente? Se tudo é projeção da mente. Então, isso tem muito. Isso já começa, a gente começa, obviamente, a ir para o papo da suposição, das hipóteses, porque não existe atualmente uma maneira de se chegar a um resultado propriamente dito através de métodos científicos. Mas a resposta que muitas vezes é encontrada é dada a partir da crença pessoal, da crença religiosa. Então, isso vai depender muito do que você acredita. Pois você pode acreditar que a mente é o ser, a mente é o espírito, a mente é a alma, e que existe um ambiente superior, vou colocar mais assim, em que essas mentes, essas almas, esses espíritos vivem em conjunto. E é nesse ambiente que ocorre essa projeção, em que ocorre uma relação, e o mundo que a gente conhece é meio que idealizado, literalmente, né? Bom, é isso. Eu agradeço muito que vocês vieram, tiraram uma dúvida gigante que eu tinha dentro de mim. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, sigam eles nas redes sociais e deixem deixem as suas opiniões e sobre o que vocês querem ver nos próximos podcasts. Bom, é isso e tchau!